Olá pessoal, meu nome é Giovanni e estou aqui para fazer mais um vídeo. E o assunto que eu quero falar hoje é com relação a uma passagem que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Por quê? Porque ainda hoje há pessoas que têm dúvida com relação ao cargo de pastor. Será que esse cargo existe? Será que esse cargo tem a aprovação do Criador? Então, esse vídeo é para que vocês abram o entendimento para estudar sobre o assunto. E ao estudar, vocês vão ter a revelação do Criador e não vão ser mais enganados por esses falsos pastores. Tá bem? Então esse é o objetivo desse vídeo. Ora bem, tem uma passagem aqui no livro de João, capítulo 10, que a esmagadora maioria, principalmente do povo evangélico, conhece, que é aquela: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Então, dentro do sistema religioso, dentro dos templos religiosos, é ensinado que esse ladrão que veio matar, roubar e destruir é o diabo. Mas eu vou dar algumas indicações aqui que esse ladrão que veio matar, roubar e destruir não é o diabo. Então, para que isso fique claro, eu quero separar aqui, eu quero isolar aqui alguns personagens dessa passagem de João 10. Então, o primeiro personagem que eu quero separar aqui nessa passagem de João 10 são as ovelhas. O segundo personagem que nós encontramos aqui em João 10 são os mercenários. Também conhecido como falsos pastores, também conhecido por cães gulosos. Esse é o segundo personagem. O terceiro personagem que encontramos aqui em João 10 é o verdadeiro pastor. O quarto personagem que encontramos nessa passagem de João 10 é o porteiro. O quinto personagem que nós encontramos aqui em João 10 é o lobo. Então, além desses 5 personagens, nós encontramos também 2 lugares específicos. O primeiro é o curral, que nessa passagem fala sobre o curral das ovelhas. E o segundo lugar que encontramos aqui é o aprisco. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens. E se você estiver interessado em conhecer as Escrituras, em conhecer aquilo que o Criador realmente deixou para nós, para nosso entendimento, estudem sobre esses 5 pontos que eu vou deixar aqui. E a partir desses 5 pontos vocês vão chegar quem é o pastor, quem são as ovelhas, e vão ter a revelação total desse livro, para não ser mais enganado pelos homens aqui na terra, tá bem? Ora bem, então quem são as ovelhas aqui nessa passagem de João 10? Então essas ovelhas são os homens. Então, ovelhas aqui são os homens, né? Que homens são esses? São os homens que sentem a necessidade do Criador, né? Que sentem a necessidade do Salvador. Então toda pessoa, todo homem, quando tem a necessidade do Criador, né? Quando sente a necessidade do Salvador, eles procuram um lugar para que, através desse lugar, ele tenha ligação com o Criador. Então, quando isso acontece, o que acontece com a maioria dos homens? Então, eles procuram os currais espalhados pelo mundo, que são o quê? São os sistemas religiosos, todos sem exceção. Atenção, todos os sistemas religiosos do mundo, sem exceção, são currais das ovelhas. Todos, sem exceção, são currais das ovelhas. Esses currais das ovelhas, tanto pode ser a Basílica de São Pedro, lá em Roma, pode ser o Templo de Salomão, lá em São Paulo, ou qualquer barraca de lona no fundo do quintal das pessoas. Todos eles, se agir desse princípio aqui, são currais das ovelhas. A intenção desses currais das ovelhas é prender para ser jogado no lago de fogo. Atenção, a função dos currais das ovelhas é prender as ovelhas para futuramente lançar no lago de fogo. Então todas as pessoas, quando querem chegar ao Criador, entram nesses currais das ovelhas, né?
E o interessante é que esses currais das ovelhas, de que fala esse texto aqui, todo curral tem um líder, tem alguém que manda nesse curral. Então, quem são esses líderes que mandam nesses currais das ovelhas? Então, são os mercenários, são os cães gulosos, são os falsos pastores. Então, todo curral tem um cão guloso, um mercenário ou um falso pastor. Então, qualquer líder religioso vai se encaixar em um desses três adjetivos: cão guloso, falso profeta, o falso pastor, ou mercenário. Então já falamos sobre as ovelhas, já falamos sobre os mercenários, já falamos também sobre os currais, né? E agora vamos falar sobre o verdadeiro pastor. Então, quem é o verdadeiro pastor? Então, observa que o verdadeiro pastor de que fala esse texto aqui é um artigo definido singular, ou seja, é o pastor, não é um dos, não, é o pastor. Então, quem é esse pastor verdadeiro, esse verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor é aquele que deu a vida pelas ovelhas. Então, quem foi a pessoa que passou aqui por essa terra e que morreu na cruz do Calvário, morreu no madeiro, para resgatar o homem, para que através dele o homem pudesse chegar ao Criador. Então, quem deu a vida pelas ovelhas foi só o verdadeiro pastor. Então, esse personagem quem é? É o Messias. Então, só o Messias é o verdadeiro pastor. Todos os outros são falsos pastores, são mercenários, são cães gulosos. Por quê? Porque só há um pastor, só há um verdadeiro pastor. Então, vamos agora para o porteiro. Quem é o porteiro? Então, o porteiro, a qual conhecemos, é aquela pessoa, né, que é um empregado de alguém que tem muito dinheiro, né, que tem uma chave, né, e que abre e fecha conforme a necessidade do seu criado, do seu patrão, né. Mas o porteiro aqui nessa passagem não tem essa conotação. O porteiro aqui é aquele que tem a chave, que tem poder de abrir e fechar quando quer. Então, o porteiro aqui tem a conotação do Criador. Então, hoje, quem tem essa chave que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre é o Messias, porque o porteiro, o Criador, depois da morte do Messias, entregou na mão do Messias essa chave de abrir e fechar. Mas nessa passagem aqui, esse porteiro é uma referência ao Criador. E finalmente chegamos aqui à figura do lobo. Aí o lobo, sim, esse é o diabo. Então vamos ler logo a seguir, né, a passagem de João 10 e vamos ver, né, que primeiro fala do falso profeta, ou do falso pastor, né, do mercenário, canguloso e tal, e fala que vai chegar uma época em que vai chegar o lobo. E quando chegar o lobo, o mercenário vai correr, porque ele não é pastor, ele é um falso pastor, ele é mercenário, ele é canguloso. E quando ele viu o lobo, que é o diabo lobo, o mercenário, o falso pastor, ele vai sair correndo e deixar as ovelhas na mão do lobo. Então observa aqui, ó, que o lobo aqui é o diabo. Entendeu? O lobo aqui é o diabo. Então vamos recapitular. As ovelhas são os homens, principalmente aqueles que querem chegar ao Criador, têm necessidade de chegar ao Criador. Ovelhas, são chamadas de ovelhas. O mercenário, ladrões, cães gulosos, são todos os líderes espirituais, sem exceção. Os cães gulosos, os mercenários, os falsos pastores, são todos os líderes religiosos, sem exceção. Todos os líderes religiosos, sem exceção, todos os líderes religiosos, sem exceção, fazem parte desse grupo aqui: cães gulosos, falsos pastores, mercenários. A função desse grupo de pessoas aqui, ó, é matar, roubar e destruir. A função deles é essa. Esse grupo está a serviço do lobo, consciente ou inconsciente. A maioria, a esmagadora maioria desse grupo está ao serviço do lobo inconsciente. Alguns já sabem que está ao serviço dele, mas a maioria está inconsciente. Mas isso não neutraliza
o erro que eles estão cometendo. O verdadeiro pastor aqui é aquele que deu a vida pelas ovelhas, que é o Messias, ponto final, sem exceção, sem dúvida. O verdadeiro pastor aqui é o Messias, foi só ele que deu a vida pelas ovelhas, ele é o responsável pelas ovelhas, e mais ninguém. O porteiro já falou, e o porteiro aqui, né, é o Criador, né, é aquele que tem a chave, e abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Só que essa chave agora está na mão do Messias, depois da morte dele está na mão do Messias, mas até então estava na mão do Criador, né. E o lobo é o diabo. Então vai ter uma época que o lobo vai se apresentar como tal, como o próprio diabo aqui nessa terra. A maioria das pessoas vão amar ele, vão adorar ele, e parte da população mundial vão detestá-lo, né? Vão correr dele, mas ele vai estraçalhar quem ele encontrar pela frente. Então são esses 5 personagens que encontramos aqui em João 10. E depois temos aqui os 2 lugares que nós encontramos aqui em João 10, que é o curral das ovelhas. Esse curral é uma cadeia, é uma prisão. Observa que vamos ler aqui João 10, né? Que João 10 fala que quem quer chegar ao Criador vai entrar no curral, vai ficar lá? Não, porque o Messias é a porta, vai chamar as suas ovelhas para passar por ele, que é a porta, e vai entrar e vai sair, não vai ficar dentro do curral. Então o curral aqui tem uma conotação negativa e péssima, negativíssima, tá bem? Aí tem um segundo lugar aqui que encontramos aqui, é o aprisco. Então, enquanto o curral tem uma conotação negativa, o aprisco já tem uma conotação positiva. O aprisco é realmente um sítio, um lugar preparado pelo Criador para que seus filhos tenham um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Não é igreja, não é curral, não é centros espirituais de espécie alguma, tá bem? Então esse aprisco aqui, né, hoje nos nossos dias nós vemos porção desse aprisco, né, mas a totalidade desse aprisco vai acontecer quando chegar a hora dos escolhidos do Criador, né, se retirar da cidade e ir para os montes. Aí sim, lá nos montes vai se cumprir na totalidade esse aprisco aqui do Messias, né, que ele preparou desde a fundação do mundo, tá bem? Agora vamos ler João capítulo 10, tá bem? Vamos ler agora João capítulo 10, né? E com base naquilo que eu falei, com base naquilo que eu expus aqui, aí os interessados, aqueles que querem conhecer mais com relação às coisas do Criador, vai ler, analisar cada palavra dessa que eu falei e ver se está certo ou está errado. Atenção, aqueles que realmente está interessado em conhecer as Escrituras, o Pai vai revelar. Mas atenção, aqueles que realmente estão interessados em conhecer as Escrituras, aos outros não será revelado, tá bem? Então, quando você for começar a estudar sobre esse assunto, analisa o que está no seu coração, se é realmente conhecer ou se é pegar algo, pegar uma falha minha, um erro de dicção para acusar, tá bem? Olha só o que diz João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. O Messias disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, o Messias a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, sairá e achará pastagem. Entrará, ficará lá dentro? Não, sairá e entrará pastagem. Então, o ladrão,
os líderes religiosos em gerais, vêm senão a matar, roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Então qual a diferença do bom pastor aqui para o falso pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, olha o diabo aqui, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas a elas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, por enquanto é só isso e até o próximo vídeo.